Boa noite você, meu amigo, minha amiga, os nossos telespectadores aqui do CashTech Podcast, conectando mentes e inovação global. Hoje a gente tem um convidado muito especial, um amigo da casa, né? Que estará nesse bate-papo conosco, realmente trazendo assim mensagens, histórias inspiradoras da sua trajetória como profissional, como indústria, como empresa que realmente é presente no mercado brasileiro. Com vocês, nada mais, nada menos que Juliano Gauer, da Gauer Indústria de Caxias do Sul, está na tela conosco aqui. Juliano, boa noite, meu amigo. Obrigado por dedicar um tempinho com a gente aqui. Seja bem-vindo. Uma boa noite a todos, um agradecimento pelo convite. Fico muito feliz em poder participar e agregar conhecimento com todos. Tá, joia. Vocês vão conhecer quem é o Juliano. O Juliano realmente ele é diretor da empresa Gal Indústria. A Gal Indústria ela fica em Caxias do Sul, como eu falei, e ela produz ali, né, as lanternas, né, dos caminhões e outros acessórios que o Juliano vai fazer, realmente vai mostrar para nós, ele vai conversar, ele vai falar muito sobre os produtos dele. Mas antes do Juliano estar falando conosco, eu quero agradecer a você, telespectador, de estar conosco aqui no nosso podcast. Na verdade, esse podcast aqui que você está assistindo, ele está sendo gravado no dia 23 de julho. Agora são 22h41 aqui. Mas você que está no futuro aí, né? Você vai assistir esse vídeo, né? Logo mais, em uma quinta-feira, às 20 horas, em horário de Brasília, tá? Então, obrigado aí por ter clicado aí nesse link, nesse vídeo, para conhecer mais a história inspiradora desse rapaz aqui, o Juliano, que está conosco na tela. E você, tá? Que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa o seu like, manda um comentário aí, tá? Que a gente lê todos os comentários, a gente responde. Seja bem-vindo, né? E vamos conhecer o que vem pela frente, né? Vamos ver quem que é a Gauer Indústria, né? Juliano, antes de mais nada, me fala um pouco sobre você, quem é o Juliano, se o Juliano é casado, tem filhos, qual que é a idade, qual que é a inspiração do Juliano no dia de hoje, para vencer hoje, Juliano, qual que é a tua inspiração? Vai lá, tá com você, meu amigo, boa noite. Boa noite, meu nome é Juliano Gauer, primeiramente, sou um pai de família, cristão, primeiramente confio muito em Deus, na família, que é a primeira instituição divina que Ele criou, e no fruto do trabalho, daquilo que nós empenhamos as nossas mãos, e todos os dias batalhamos aí para o bem-estar e para o melhor de todos. Esse é o Juliano, atuo na Gauer Indústria já há 26 anos. A empresa tem 3 décadas já no mercado de automotivo. Comecei desde os meus 14 anos como office boy na empresa, fui passando por diversos setores, inicialmente pelo chão de fábrica, até cargos administrativos, e hoje, depois de 26 anos, hoje eu tenho 40 anos, sou responsável pela diretoria industrial e também a diretoria comercial da empresa. A Gauer hoje, já fazendo um pouco do merchan da empresa, nós atuamos no mercado automotivo de aftermarketing, temos em torno de 1.400 clientes em todo o território nacional e exportação, atendemos os principais distribuidores de autopeças do Brasil, temos destaque com a excelência dos nossos produtos, a inovação dos nossos processos e a busca pela melhoria contínua em todas as nossas etapas de fábrica. Certo, Juliano, eu te conheço pessoalmente, tive o prazer de conhecer a sua família, né? Você me acolheu muito bem aí na sua empresa, tivemos uma história, um relacionamento de amizade até hoje que perdura com muito respeito. E as suas palavras que você está dizendo agora, eu confio em todas elas, porque realmente eu vivenciei isso, compartilhando uma mesa
várias mesas com você, seja no compartilhando uma refeição, seja nos desafios de uma implementação de uma fábrica nova. Foi muito prazeroso para mim fazer parte dessa tua história, dessa tua jornada, né? E, Juliano, a gente sabe que a nossa caminhada, não somente de vida como a sua, hoje você já com 40 anos praticamente, tem toda uma história de vida, né? E o propósito desse podcast, Juliano, nada mais é do que conectar mentes, né? E a inovação global, ela vem depois disso, né? Mas quando a gente fala de conexões, é o quê? É entender histórias inspiradoras, como você, nosso convidado, né? E teve um início. Hoje, quem olha a Gal Indústria, vê que talvez o Juliano não passou tanto perrengue na vida para chegar onde chegou. Tudo tem uma história, tudo tem um início, né? Uma história inspiradora. Juliano, fala para nós como que começou a Gal Indústria, quais foram os produtos pioneiros para que a Gal, ao longo da sua trajetória, no seu timeline, ela chegou hoje. Como que começou tudo isso, Juliano? Vamos lá. A Gauer começou em meados de 1992. Inicialmente, o foco da empresa foi através de uma aposta de um produto. Na verdade, a empresa começou sem nenhuma expertise de mercado no ramo de autopeças. O primeiro produto fabricado pela empresa foi uma baliza tira-fino de um caminhão. Na época, o caminhão mais vendido era o caminhão Mercedes bicudo, o pessoal chamava de 1113. Hoje, praticamente, esse caminhão ele tem menos circulação do que na época. E essas balizas tira-fino eram utilizadas e são em alguns caminhões ainda hoje em circulação para orientação do motorista nas manobras de ré, principalmente. Depois de muito tempo, a empresa acabou entrando no mercado de lanternas, lente para caminhões, né? Então, a Gauer optou por uma diversificação de produtos, mix de produtos. E hoje, particularmente, eu foco bastante nas linhas de LED, lentes, lanternas traseiras, dianteiras, tapa-sóis, laterais, diversos segmentos que hoje nós atuamos no mercado automotivo. E basicamente, um pouco breve a minha explicação, a empresa passou por essa diversificação de mix, de inovação nos processos, buscando atingir a necessidade do cliente, né? Muitas vezes através dos clientes a pedido da produção desses itens. Sim, e é verdade, porque hoje, atualmente, com a evolução, né, da fabricação de caminhões, os sistemas eletrônicos embarcados em cada um deles, o mercado de reposição de peças teve que evoluir junto. E, ao meu conhecimento, a Gauer, ela correu junto também. A indústria de fabricação de veículos automotores, ela realmente foi tendo um crescimento e evolução tecnológica, e com a Gauer não foi diferente. A Gauer foi uma das poucas empresas, ou se não me engano, uma das únicas empresas que acompanhou a tecnologia, o avanço da tecnologia na referência da fabricação de lanternas de caminhões, né, Juliano? Antigamente era um sistema antigo, né, de alimentação elétrica com cabos e conectores e lâmpadas halógenas, né, Juliano? Hoje a Gauer está on, não é? A Gauer ela está on, ela está ligada na inovação tecnológica. E houve uma migração. Como que foi essa inovação tecnológica aplicada à Gauer para evoluir seus produtos? Me conta aí, compartilha com a gente. Vamos lá. Quando nós começamos as primeiras lanternas para caminhões, como tu bem falou, toda a parte eletrônica ela era muito, muito simples, né? Os contatos elétricos, toda a parte interior da lanterna eram chaparias metálicas, individuais de lâmpada. E durante muito tempo a parte de fiação também ela mudou, eram conexões nem com fios, eram sistemas diferentes, mais simples, depois foi migrado para fios. A Gauer também lançou como pioneirismo no mercado um conector padrão. Nós tivemos um case bem legal nesse ponto, nós somos os primeiros conectores padrão de lanterna em todas as lanternas de lâmpada da Gauer.
Olha. um polo e dois polos. Uhum. Depois de muito tempo, daí buscando uma excelência e visando a adaptação no mercado, porque os caminhões da Europa, principalmente, Sim, estavam indo para a linha eletrônica LED. sim, Então, eu me recordo que eu comecei a olhar esses produtos assim, porque há uma diferença entre o caminhão que é rodado no Brasil para um sim, caminhão que é rodado na Europa. O sim, Brasil ele tem um delay de utilização de caminhões. O sim. que é feito na Europa demora para chegar no Brasil. Tá. Mas a Gauer sempre buscou se antecipar um pouco às tendências de mercado. Uhum. Aí, nesse meados de 2022, eu vou contar uma história, talvez os ouvintes não vão saber, mas eu sei que sabe também. A inovação da Gauer, ela partiu da implementação do setor de SMT dentro da empresa. Eu me recordo que nós tínhamos produtos de LED, de placas de LED comprados fora, toda a parte eletrônica, Sim, né? A placa, os componentes, tudo pronto. E eu vi que esse mercado estava em expansão e que a Gauer tinha um bom produto, mas nós precisávamos aumentar a produção dos produtos, nós precisávamos melhorar a qualidade dos processos sim. e diminuir o custo. Eu me recordo que em meados de 2022 eu fiz duas coisas muito importantes. O pessoal vai Vamos lá. gostar daqui. Primeiro, eu fui orar para Deus, pedindo uma oportunidade, porque eu não conhecia o ramo de eletrônica, Uhum. a parte CMT, para montar, e Deus fez eu te conhecer, até por LinkedIn, uma história bem interessante. A gente se aproximou Sim, verdade. e tu me auxiliou a empresa a montar todo esse setor, a compra de máquinas, os insumos apropriados, equipamentos utilizados, capacitação das pessoas. Tanto que hoje o setor de cemitério legal ele não está preparado simplesmente para montar uma lanterna. Sim. O setor foi preparado para montar qualquer componente eletrônico que a Gauer precisar fabricar. E segundo, para isso se realizar também, eu fiz uma análise de investimento, Sim. que demonstra um investimento muito caro. Eu digo que o setor do CMT da Gauer é um dos setores em metro quadrado mais caro da empresa. E eu considero como se fosse uma artéria do corpo humano da Gauer. Mas é um setor que puxou muita inovação e muita melhoria em processos em toda a estrutura fabril, porque hoje é o seguinte, talvez o pessoal não sabe, mas a Gauer, ela possui inúmeros setores dentro da estrutura fabril. Nós temos a injeção das peças, nós temos a matrizaria, a usinagem, o setor que faz os chicotes elétricos, e a linha CMT, ela participa de todos esses processos, né? A montagem dos produtos, a expedição, o laboratório, em todos os setores de apoio. Então, só que quando o SMT ele foi criado em 2022, a partir disso, a disrupção produtiva e a eficiência produtiva dos processos da Galp foi muito grande em virtude disso. Sim. Então, eu sou muito grato a Deus e a esse setor, esse trabalho que foi feito, porque até hoje nós estamos colhendo frutos disso. Uhum. Esse investimento ele foi muito assertivo, né? E falando do tema de inovação, até em virtude disso, nós mudamos até nosso slogan da empresa. Os ouvintes depois observarem no Instagram e futuramente até no site da empresa, ele está passando por uma atualização. Vão observar que o slogan da Gauer é excelência e inovação nos movem. Isso também foi Perfeito. fruto dessa inovação no setor de eletrônica da linha CMT da empresa. É uma trajetória de sucesso da Gauer que eu preciso partilhar, assim, porque eu sou muito grato por isso, porque os nossos clientes hoje eles verificam isso e inclusive muitos produtos que foram criados se tornaram cases de mercado graças à parte eletrônica e linha CMT que nós temos. Eu me Realmente. recordo, eu me recordo até que nós tivemos um produto, até um case bem interessante também, que eu busquei atualização em mais de 7 tipos de veículos da mesma linha. Olha. E nem a montadora nessa época tinha conseguido. Então, nós adaptamos essa lanterna para o caminhão de 1998 até o 2015. Isso foi uma tarefa muito árdua. Sim. Eu me lembro que eu fiz 7 testes de caminhões todo esse período. Mas a Gauer, a equipe
buscou desistir. Então, um case que eu queria falar um pouco brevemente aos ouvintes, o quão importante é a parte de inovação e a parte eletrônica dentro de uma empresa. Sim, é evidente, né, Juliano, que a decisão da Gower em tornar os seus produtos, fazer a atualização dos seus produtos, né, antigamente, então, como nós falamos, era lâmpada halógena com fios, um chicote, né? Então, a Gower, o que ela fez com as suas lanternas? Então, ela realmente inovou, ela criou-se uma linha de SMT dentro da Gower Indústria, em Caxias do Sul, e ela investiu nesse departamento, contratou mão de obra, treinou essa mão de obra, ou seja, foi uma inovação muito grande. Mas eu me recordo também, né, que a Gower, ela, na sua pessoa, inclusive, ela decidiu não comprar qualquer componente eletrônico. Eu me lembro que você falou assim, Douglas, a gente tem que trabalhar com o melhor, né? A gente tem que trabalhar com o melhor, com qualidade, para a gente chegar com a nossa marca muito mais além do Brasil, né? Juliano, conta para nós e para o nosso ouvinte, telespectador, né, que as decisões elas são necessárias, ou seja, tomada de decisões importantes, elas revelam realmente a capacidade produtiva e qualidade de uma empresa fundamentada onde ela quer chegar. No caso de vocês, nós vamos melhorar o nosso produto, vamos atualizar ele, porque a gente precisa chegar com os grandes, né, que estão realmente chegando. Fala um pouquinho para o nosso ouvinte, para quem nos assiste, né? Então, diante de toda essa tomada de decisão de melhorar os seus equipamentos, adequar os seus processos, contratar pessoas novas, treinar essas pessoas, usar produtos de qualidade. Fala para nós, que movimentação foi essa na Gower? Porque o que a gente está vendo, a gente está vendo muita qualidade de seus produtos. A gente vê os produtos da Gower rodando nos caminhões aí, não é à toa. Fala um pouquinho pra gente dessa história, meu amigo. Vamos lá. Hoje em dia não é fácil tu ter uma indústria e tu vender em torno de 20 a 30 mil lanternas todo mês. É grande, hein? E você imagina você criar um setor que durante mais de 2 décadas você não tinha. Você imagina você captar fornecedores técnicos com produtos de qualidade que você não conhecia, você captar equipamentos para esse setor que você não conhecia, você estruturar um setor de acordo com as normas eletrônicas que você nunca fez na sua vida. Olha. Agregar conhecimento que você não tinha também, porque até então o mercado ele seguia uma normativa, uma estruturação do produto. Então tudo isso foi uma reviravolta de 360 graus, totalmente na empresa, inclusive na minha pessoa, porque eu tive que estudar muito. Eu brinco na empresa o seguinte, tu vai entender isso, e os ouvintes também. Quando eu comecei o setor, eu pegava 2 fios e pegava uma placa de LED. Eu me confundia entre um positivo e um negativo. Pelo desconhecimento da vivência e não ter tanta expertise para isso. Sim. Eu me recordo que inúmeras vezes, assim, essa disrupção por não ter o conhecimento foi muito importante para mim, para a empresa. Hoje é totalmente diferente quando eu pego um produto eletrônico. Eu consigo fazer análises técnicas com muita mais assertividade e facilidade. Só que o conhecimento para isso ele também foi contínuo. Não teve um dia que eu entrei nesse setor e não saí preocupado com alguma situação, buscando uma melhoria, não aceitando o fato de não saber. Porque eu entendo o seguinte, que a parte de eletrônica, da inovação, Sim. não existe você saber tudo. Existe você querer buscar cada vez melhor um conhecimento, se estruturar melhor em termos de fornecedores, de produtos, né? Visualizar o projeto desse produto. Para você ter noção, a Gower precisou fazer uma lanterna que se comunicava com o caminhão inteiro.
Uau. Não podia dar falha num painel, não podia falhar uma luz de ré, uma luz de placa, Sim, freio, porque o nosso produto ele é considerado segurança, sim. semelhante a um exemplo de semáforo. Uhum. Então, tudo isso precisou ser concebido com uma enorme responsabilidade. Sim, Eu nunca me esqueço que quando eu comecei os primeiros produtos de lanterna, eu pensei muito na vida de quem estava atrás dessa lanterna. sim. A luz de ré não pode falhar, Pois é. Pisou no freio, e aí? Vai avisar como a quem tá luz de atrás? freio não pode falhar, a luz de placa também não pode falhar. Sim. Então, a responsabilidade foi enorme, mas ao mesmo tempo ela fez a empresa, inclusive eu como gestor, verificar que isso era necessário. E uma questão bem interessante, bem legal, que tu percebeu isso na empresa também, mas tem um setor que ele não é em si o setor da SMT, é um setor até de recursos humanos. E nesse setor de recursos humanos tem um painel com um caminhão ultramoderno. Sim. E eu, em inúmeras entrevistas, eu falo para o pessoal o seguinte, tá vendo aquele caminhão ali? Eu ainda não tenho uma lanterna para aquele caminhão, mas eu vou ter. Por quê? Porque esse setor foi criado há 4 anos atrás e ele não parou, e não vai parar. E vai continuar. Então, é isso que pulsa dentro de mim e pulsa dentro das pessoas que estão lá. É cada vez buscar melhoria para atender a satisfação do cliente e atender aquele produto. Inclusive, esse caminhão é um caminhão restilizado. Uhum. Ele em si não é um caminhão que está em circulação, mas é um caminhão futurista restilizado. Uhum. Mas o nosso foco é atender aquele caminhão. E isso tudo nos move para cada vez ter ações melhores do dia a dia da fábrica. Então, isso eu queria até partilhar, porque é muito interessante, porque é uma cultura que nós desenvolvemos dentro da empresa de melhoria de processo. O que eu achei interessante na Gower, né? Diante, então, esse desafio de adequação dos seus produtos, mirando o futuro, né? Ah, eu creio, então, eu gostaria de escutar umas palavras suas em referente ao seguinte tema, né? Então, Uhum. diante de tal transformação, eu creio que o ambiente interno fabril também precisou ser mudado, ser realmente transformado, né? Isso você falou que você passa essa sinergia para os seus colaboradores, né? Do foco é ali que a quem a gente quer chegar. Então você tem um norte. Eu quero chegar naquele objetivo, né? Isso é muito interessante, isso é muito inteligente da sua parte. Mas falando então de qualidade, né? Porque assim, adequação quando eu adequo, faço uma alteração na tecnologia no qual eu fabrico, obviamente eu tenho que manter a qualidade. É claro que a qualidade ela acompanha a transformação, mas a ideia é manter a qualidade. Me fala um pouco sobre, então, o departamento de qualidade, qual foi a transformação, essa mudança de metodologia de teste, né? Porque, assim, uma lanterna, ela, creio eu, num caminhão, ela passa por as mais diversas situações, de calor, de chuva, às vezes de neve, enfim, né? Me conta um pouco como que funciona essa metodologia Gower de produzir, né? Respeitando as normas, como você bem falou, as normas eletrônicas, e tem toda a questão de injeção plástica, bons fornecedores, né? Insumo excelente. Conta para nós um pouco aqui como que funciona esse departamento, os testes que vocês fazem, para que quem está nos assistindo, talvez aí um caminhoneiro, um filho de... Enfim, um lojista, né? Entender a visão da Gower para manter realmente a qualidade da Gower em suspensão. Compartilha com a gente aí, Juliano. Vamos lá. Nós temos um laboratório em que nós buscamos aferir Hum. tudo que o produto, ao ser aplicado, Uhum. precisa atingir o resultado. Tá. Como você mesmo falou, Hum. a poeira, a chuva, a Ah, vibração. olha. Uhum. Imagine que a lanterna está no caminhão Sim. e eu sou o fabricante da lanterna e essa lanterna precisa ficar no caminhão e ter uma durabilidade mínima de 1 ano. Então, Tá. todos os testes que a Gauer faz dentro e também com testes em campo, que é um outro diferencial que nós fizemos, nós temos uma rede de cooperação muito grande Uhum.
com empresas que testam os nossos produtos de maneira contínua. Certo? Isso é uma questão muito importante, porque também a gente utiliza isso também como pós-venda Interessante. também, nos nossos produtos. Uhum. Mas você imagina um ano um produto rodando em caminhão. Rapaz, Você tem que ter muita qualidade em tem que seu ter. produto, no seu processo. Sim. Não é simplesmente o LED que você tem que refletir, não é simplesmente a entrada da água, mas é um ano de duração desse produto. Hoje a garantia do produto da Gauer ele é um ano a partir da aplicação no veículo. Uau. Então você imagina que todos os testes que a gente faz, a gente precisa seguir no mínimo um ano. E todas as características. Se é um produto que eu vou dar um exemplo, que é colocado num caminhão aqui no Rio Grande do Sul, e o caminhoneiro, ele vai sair do Rio Grande do Sul, ele vai para o Chile, ele volta, lá pega frio, Uhum. aqui pega calor, ele vai para Amazonas, ele volta. Tem toda a cultura de cada estado, de Uhum. chuva, de Sim. sol. E a lanterna, ela sofre isso diretamente. O Nossa, cara. prejuízo da circulação, o Uhum. asfalto, as pedras. Então, a Gauer, ela tenta se cercar de todos os mecanismos possíveis para que isso, ao mínimo, um ano, o produto fique em forma regular de funcionamento diante de todas as necessidades do cliente. Isso também parte também não só do laboratório, o laboratório é uma parte, mas tem a concepção do produto, a engenharia reversa, a metrologia aplicada. Sim. A Gauer, quando começa um produto, a gente visualiza todas as necessidades do cliente, o produto em si novo está no caminhão, o que o instalador diz para nós desse produto, o que o caminhoneiro utiliza desse produto, o que o frotista fala desse produto. Então a Gauer ela pega todos esses feedbacks, positivos e negativos, compila Uau. e dentro das nossas práticas industriais de produto a gente tenta que o produto tenha um custo-benefício acessível para o distribuidor de autopeças, para que ele passe isso para toda a cadeia de distribuição como consequência. Então, o nosso cliente, eu sempre falo, ele não é somente o distribuidor, mas em si o caminhoneiro, o instalador e todos aqueles que vão pegar na mão esse produto. Essa necessidade, eu preciso atingir isso. A empresa precisa se preparar cada vez para isso. Então, esse eu creio que é um dos diferenciais da Gauer, é buscar a satisfação de todo usuário desse produto. Sim. Se você tiver na tua mão a lanterna, eu preciso pensar o seguinte: será que o Douglas, se pegar essa lanterna, o que ele vai fazer com ela? Se tu usar ela para alguma forma, eu preciso atender. Uhum. Sim. E esse exemplo que eu falo, até citando, foi um case de um produto que a gente lançou, que é a maleta multiuso. Sim. Hoje as nossas lanternas elas são enviadas para o cliente final com uma maleta multiuso feita pela empresa. Inclusive, esse produto nós ganhamos uma premiação de revista, revista Plástico Sul, aqui na Uhum. região da Gaúcha, Sim. devido à inovação desse produto, né? Nós somos, inclusive, pioneiro no mercado automotivo numa embalagem 100% circular. Então, Uau. a Gauer não se preocupa somente com o produto, Sim. ela se preocupa em como ele chega na mão daquele que vai, eventualmente, ou utilizar ele ou guardar ele. Vou dar um exemplo. Sim, sim, sim. Realmente é uma maneira inteligente de gestão que vocês aplicam na Gauer, pelas suas palavras, né? O nosso telespectador está entendendo isso, está entendendo realmente que você então mudou a cultura até de fabricação internamente na empresa, muito inteligente da parte, né? O envolvimento, engajamento do pessoal interno para focar na qualidade. Por quê? Porque é um produto de classe 3, um produto que não pode falhar quando está sendo utilizado. Porque se ele falhar, é possível que alguém morra, né? Isso. Então, assim, a qualidade da Gal ela é sempre inovadora. Parabéns, é uma maneira inteligente de gestão. Te parabenizo por isso. E eu acho interessante que, como nós falamos, vocês decidiram usar componentes eletrônicos de qualidade,
formar uma rede de parceiros e fornecedores que atendam continuamente essa qualidade contínua que vocês revelam na produção de vocês. Agora, ô Ju, para quem está nos assistindo, né, fala para eles quais são as marcas de caminhões que recebem essas lanternas. Você falou, faz a lanterna, mas que caminhões são esses? Quais são as marcas? Se elas são conhecidas? Quais são elas? Vamos lá. Hoje a Gauer Indústria ela oferece os seus produtos para as maiores marcas de caminhões que está no mercado brasileiro. Uhum. Vou citar elas para os ouvintes. Sim. A linha Scania, Scania. a linha Volvo, Uhum. a linha Mercedes-Benz, a linha Volkswagen MAN, a linha Ford, a linha Iveco e a linha Implementos, que hoje a linha Implementos ela tem diversas encarroçadoras, mas a Randon é um exemplo, dentre outras que também são aplicadas aos produtos. Então, todas as linhas praticamente hoje do mercado de maior circulação de veículos, a Gauer faz com que esses produtos sejam perfeitamente aplicados nesses veículos. Então, você, telespectador, entendeu que não são, vamos dizer assim, caminhões desconhecidos, né? É uma linha realmente que exige um nível de qualidade muito grande, até mesmo para o usuário do caminhão, o motorista, né? O consumidor final, né? Para evitar as falhas no painel, como você falou. Então, essas easter eggs que acontecem de falhas de sinais de eletrônica, realmente, a Gal ela trabalha realmente na contramão dessas falhas, né? E para trabalhar nessa contramão e fazer com que ela se mantenha, Juliano, me fala um pouco da sua operação, porque quando a gente fala de treinamento para a operação, né, a linha de frente que faz o negócio acontecer, que dá dinamismo às vendas, projeção, quando você projeta a venda, a sua mão de obra precisa atender essa demanda, sim, mantendo a qualidade, né? Para atender 20 mil lanternas mês, qual foi a decisão da Gauer em relação ao treinamento dos seus colaboradores? A decisão que nós tivemos, ela passa diariamente por constante inovação e avaliação. Vou dar alguns exemplos do que já foram feitos nos últimos 4 anos, pegando da linha SMT em diante. Ok. Nós tivemos mudança de layout fabril 2 vezes. Uhum. Agora, inclusive, eu estou fazendo uma nessa semana na fábrica, inclusive no setor de montagem, que está passando por ampliação. Certo. A parte de expedição está passando também por uma ampliação. A parte de SMT, por exemplo, como nós estávamos falando até então, né? A partir do início da parte da SMT, a próprio layout da fábrica mudou. Tanto que a parte de fiação elétrica e a parte de montagem, elas não estavam totalmente interligadas à SMT. Então, nós tivemos já essa primeira modificação. A Gauer já passou por 2 consultorias nesses últimos 4 anos. Uma focada em eficiência energética dos seus processos, que também é relacionado com a manufatura. E segundo, com uma melhoria, inclusive, de um produto de LED, uma lanterna que é aplicada nos caminhões Randon. Nós tivemos um case de sucesso também de metodologia Lean. E com tudo isso, o treinamento dos colaboradores, a capacitação é diária e não tem como ser evitado, seja colaborador novo ou não. Por quê? Porque cada vez que é concebido um novo produto, cada vez que há uma atualização de um produto, sim, se eu trocar um fornecedor de LED desse produto, se eu trocar um fornecedor do fio elétrico que vai nesse produto, ele passa por uma constante revisão em toda a equipe que manufaturar esse produto. sim. E as pessoas que precisam estar na Gauer, elas têm que ter esse DNA de melhoria contínua. Ele tem que ser pessoas incomodadas. Olha aí. E não acomodadas. Eu sempre comento com o pessoal o seguinte: eu saio da Gauer e o problema, muitas vezes, ele continua na minha cabeça. Só que muitas vezes eu volto no outro dia com uma solução. Por quê? Porque o mercado que eu estou automotivo e a necessidade do meu cliente, ele precisa disso.
Eu preciso cada vez desenvolver, e agora eu preciso cada vez desenvolver produtos que melhorem a satisfação do cliente. E é por isso que hoje a Gauer está, inclusive, nos maiores servidores de autopeças do Brasil. Porque quando o cliente chega até a Gauer, ele precisa pensar o seguinte: a Gauer vai solucionar o meu problema. Eles vão buscar uma melhoria. Eles não vão se acomodar. Sim. Então, isso ele passa por mim como diretor industrial e gestor, e passa por todas as pessoas subsequentes e que estão ao meu lado. Porque cada setor ele é totalmente interligado aos processos. Sim. Quando há uma concepção de produto, eu vou dar um exemplo para o pessoal entender um pouquinho melhor. Eu vou conceber uma lanterna de LED traseira. Sim. Na minha sala sentam-se mais de 20 pessoas, entre todos os setores. Sim. No mínimo de uma ou duas pessoas por setor. Porque esse produto ele é manufaturado. Não é somente quem vende, não é somente quem injeta, mas todos que participam dele. Inclusive, eu já tive ideias de pessoas que eu não percebi. E foram ideias que vieram que é isso. E as pessoas estão lá até hoje. Então, nós promovemos um ambiente na estrutura Fabril colaborativo. Um ambiente em que as pessoas podem dar ideias, Muito sugerir inteligente, muito inteligente. soluções. Uhum. Nós multiplicamos o que na Gala? Nós multiplicamos o problema. Na forma que isso vire uma solução. Multiplicar o problema, eu digo o seguinte: Douglas, o que você acha? Você acredita que você pode contribuir em alguma coisa diferente sobre isso? Você tem alguma ideia? Um exemplo de abordagem para o pessoal entender. Claro, E claro, claro. isso vira uma cultura entre cada pessoa de Uhum. pegar a lanterna eletrônica, a lanterna de LED. Ela precisa se preocupar com isso, em fazer da melhor forma, sabendo que ela pode contribuir cada vez melhor com aquilo que ela está fazendo. Então, tudo isso ele passa por esse DNA a todos os ouvintes de colaboração mútua na Gala. E todos os setores eles começam a não ser separados, mas totalmente interligados. A pessoa que injeta uma lente de Uhum. lanterna na Gala, Sim. ela não somente ela monta a lente. Na própria mesa dela tem uma lanterna de LED lá para ela verificar quando ela acoplar na base, se está tudo certo, se está parafusado correto, Sim. se o LED, quando refletir, ele vai dar a visibilidade ótica correta, se a tonalidade da lente não afeta o LED. Olha, interessante. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Sim. E envolve isso também. Uhum. Então, foi um case num meeting que a gente montou a primeira lanterna 100% blindada, plástica. Sim. Ok. Uma lanterna aplicada nos caminhões Meteor da Volkswagen MAN. Sim. Esse produto, essa semana, eu estava fazendo. Nós tínhamos feito uma modificação na base, que é acoplada essa placa de LED blindada. Sim. O matrizeiro participou disso, o preparador de usinagem isso, o preparador da máquina injetora isso, e nós estávamos fazendo o tryout. Analista de qualidade participando. Chegou a peça para mim, a peça estava ok, o teste estava ok, na análise de qualidade, só fiz uma verificação final e deu tudo certo. A peça, inclusive, ela está no setor de qualidade já faz 3 dias, sem problema nenhum. Só que é uma responsabilidade enorme da modificação disso. Para você ter noção, quem startou essa modificação foi o analista da qualidade e quem em si participou com a mão na massa foi o matrizeiro. E eles propuseram a solução desse problema. E esse produto é uma lanterna de LED traseira para o caminhão aplicado da Mercedes, da MAN Meteor, uma das lanternas de giro importante para a Galo. Um produto que nós chamamos de curva A. Sim. Aí você pensa o seguinte: a Galo fabrica 20 a 30 mil lanternas mês. Olha a responsabilidade dessas duas pessoas de tratar uma mudança. Ó. Um produto que vai para 1.400 clientes e vai estar presente nos maiores servidores do Brasil. Mas eles acertaram. Podiam errar? Podiam errar, tudo bem. Não tem problema nenhum.
O importante é que eles quiseram acertar, eles viram a modificação, proporam a solução e foram em frente. É isso que a Uhum. gente busca. Ju, Eu só cito esse exemplo, Douglas, só sim, para perfeito. especificar um pouquinho mais a cultura. A cultura. Eu quero te desafiar. Eu quero Vamos lá. desafiar, porque assim, realmente, eu acho que não somente a mim, mas os nossos telespectadores que estão nos assistindo, os nossos seguidores aqui do Hashtag Podcast, né? Ô Juliano, então me fala em poucas palavras, né? Porque você já deu uma bela introdução. Agora a gente começa a entender o seguinte: se o cliente ele não quer, ele quer vida útil do seu produto prolongado, compra da Gower. Ele Pode quer, comprar. ele quer qualidade, entre em contato com a Gower. Busque nos lojistas o produto da Gower. Se ele quer, porque assim, não estamos falando de preço, estamos falando de valor agregado ao produto e o quanto vocês se movem conforme o slogan da empresa realmente é manter produtos de qualidade. Isso é muito top. Isso é muito legal. Agora, o desafio que eu te digo, e realmente desafio, quando a gente desafia, a gente coloca a mente realmente a nossa cara para bater, né? Vamos dizer assim, né? Me perdoa essa expressão, mas é o quê? O que diferencia então a Gower dos seus concorrentes? Poucas palavras, vamos lá. Eu vou estar dando a chave do cofre pro pessoal. Ué, é por isso que eu falei que é desafio. Mas aí cada Eu um dese- tem. Vamos lá. Porque você teve que criar o seu desafio, você teve que criar a sua chave, Sim, né? Mas sim. diz aí, pode falar, desafia. Eu creio que uma das chaves de sucesso da Gower é você poder partilhar a sua necessidade e o problema no seu produto e a Gower conseguir satisfazer isso. Uhum, Porque desde 2022 a 2026, a partir do momento da Excelência MT, nós conseguimos isso. Tanto que inúmeras vezes eu até brigo com o pessoal. Muitas vezes meu WhatsApp bomba os BO uhum, de utilização dos produtos. sim. Então até desafio o pessoal aí, se alguém tiver um BO de uma lanterna de caminhão, pode mandar um WhatsApp pro meu da empresa. Nós vamos atrás. Nós vamos colocar Então, aqui embaixo, Ju, vamos colocar embaixo do vídeo aqui no link, né? Realmente, os meios de contato que você lojista, você curioso da área em conhecer os processos, o contato da Gower, para você ali ter, então, realmente um diálogo aberto, de repente pegar um telefone, ligar para o Juliano, conhecê-lo, né? E aí ter essa oportunidade de proximidade, de fazer negócios, por que não, né? Juliano, com certeza. legal, nós estamos, Ju, nesse momento, caminhando ali praticamente para o final do nosso bate-papo. Eu achei muito interessante em conhecer a Gower. Você abriu a porta da Gower para a gente falar sobre produtos, falar sobre qualidade, falar sobre cultura e ambiente de melhoria contínua. Muito legal, top, gostei muito disso, né? Ô Ju, cara, me ajuda aí, né? A gente entende que na Gower, o ambiente da Gower, a gente tem várias, né, faixas de idade na manufatura. Você tem lá pessoas que têm muito tempo, talvez que começou junto, e você tem uma galerinha nova chegando, né? E o Sim, que eu percebi no ambiente fabril, né? A Gower, ela consegue fazer com muita excelência, ela consegue pegar você consegue pegar na mão da pessoa que tem muito tempo de casa e desenvolver o produto com ele, melhorar com ele os desafios. E você também tem essa flexibilidade de pegar na mão do que está chegando agora e mostrar para ele como é que funciona a tecnologia Gower e a maneira de desenvolver seus produtos. Isso eu vi você fazendo pessoalmente, né? Essa flexibilidade, essa cultura, Juliano, claro, você tem uma fonte inspiradora, né? Você sim. tem ali, você tem, baseado até mesmo na maneira que você foi educado, na maneira que você crê, né? E você realmente desperta ali o melhor das pessoas, né, Ju? Eu não tô aqui
te elogiando, fazendo exageros no elogio. Você é isso. Então você, realmente, antes de você falar, quem te conhecer pessoalmente vai ver que o que você faz vem muito antes de você falar, tá? Então, cara, isso é muito legal na Gower. Isso é muito legal na Gower. Me conta aí, como é trabalhar com essas gerações, né? E ser um diretor apontando o caminho no objetivo que a empresa quer chegar. Conta pra gente aí, inspira o nosso pessoal que tá nos assistindo. Olha, Douglas, é um desafio todos os dias, mas como tu bem falou, eu tenho um funcionário de 32 anos lá, mais velho que eu de empresa e mais velho de idade. Eu sou chefe de um outro profissional que é mais velho que eu. Tem outro de outro setor. Os setores de maior valor agregado da empresa, para você ter noção, são pessoas um tempo mais velhas de empresa que eu e mais velhas. Uhum, Eu tenho 40 anos, são pessoas com maior idade e com uhum, mais tempo de empresa. uhum, Isso não me diferencia em ser maior ou menor. Então, simplesmente há uma hierarquia profissional e as pessoas respeitam muito isso. sim. Porque eu acredito que o ambiente da empresa, a estruturação que a Gal acolheu essas pessoas, buscou a transformação delas pessoalmente e profissionalmente. Eu sempre brinco com o pessoal que a Gauer ela é um time e também é uma família. Nós passamos lá 8h48 no mínimo todos os dias, chorando junto e se alegrando junto. Uhum, E também sempre buscando atingir as metas, os resultados, a melhoria. Há um momento da cobrança, há um momento que a gente ri, há um momento que a gente chora, mas isso com muita responsabilidade e com muita seriedade. sim, sim. Quando eu me criei desde os meus 14 anos lá, muitos me acolheram semelhante a como se fosse um pai, né, em parte do meio profissional, mas eles sempre me respeitaram, sempre viram meu próprio crescimento profissional durante esses 26 anos, e eles acolhem muito bem o diálogo, as ideias, eles são receptivos, eles dão ideias. Eu amo o que eu faço, eu digo pro pessoal. Eu quero estar na Gávea até o último dia da minha vida. Se Deus assim me permitir, assim, porque hoje eu tenho 26 anos de casa, né? Eu me sinto um missionário de projeto na Gávea. Hoje eu estou diretor industrial, mas eu digo para o pessoal preparar para daqui a 10 anos outro diretor industrial assumir, assim como daqui a 10 anos outro diretor comercial assumir, porque eu sou movido por desafios, eu digo Douglas e pessoal. O Juliano, a minha cabeça, ela fervilha ideias, fervilha soluções, né? Sou uma pessoa inquieta, extremamente inquieta, incomodado todos os dias. Então eu quero a evolução da marca, eu quero a evolução do produto, eu quero a evolução das pessoas. Mas primeiramente eu preciso investir nelas, né? Uma coisa que Deus coloca dentro de mim é que não existe empresa nenhuma que não existe pessoas. Você não alinha processos nenhum, você não investe em nenhuma máquina de ultra geração se você não tiver pessoas capacitadas, técnicas, que tenham um bom salário. Seu parque família vai ficar tudo parado. Então a Gaora também passa por isso, pela Uhum, valorização do ser humano e também por aquilo que ele pode fazer dentro do seu melhor. Eu como gestor, particularmente, eu busco extrair isso na pessoa, uhum, né? sim, Busco extrair, ver o DNA dela, sim. de trabalho, assim, e fazer com que ela entenda o que ela precisa adequar naquela função para que ela atinja cada vez melhor resultado. Tanto que nós temos inúmeros cases também lá de promoção interna na empresa. Sim, sim. Tem pessoas que já trocaram 2, 3 cargos. Essa que eu estava falando agora da analista de qualidade, ela trocou já 2 cargos. Olha. Tem um rapaz que hoje ele participa, que ele agora vai ser promovido para desenhista de produto, ele já trocou 3 cargos nos últimos 4 anos, 5 anos. Então, nós buscamos muito isso, sabe? Nós somos muito parceiros.
Mas é sempre uma via de mão dupla, né? Sim. E colaborativa, mas de muito respeito, muita ética profissional, porque nós temos hoje na Gauer procedimentos que a gente não muda, né? São valores intrínsecos, internos, que a gente busca em cada um que está lá. Eu brinco com o setor de RH o seguinte: eu não contrato currículo, não. Eu contrato pessoas que busquem ter um caráter diferenciado, que sejam felizes dentro da Gauer e sejam felizes fora da Gauer. Sim. Porque a Gauer precisa ser um meio para isso, para elas. Mas a Gauer, como empresa, ela precisa da solidez dos seus produtos, dos seus processos, ela precisa conquistar o Sim. mercado, precisa conquistar o cliente. Mas nós precisamos pegar as duas mãos e seguir junto nisso. São decisões Então, inteligentes, né? São decisões inteligentes que vocês fazem, né, Juliano, fazendo isso, né? isso. Eu Daí acho isso norteia todos os nossos processos. Assim, nós muito temos legal. coisas que a gente faz na Uhum, empresa. uhum, Recentemente, por exemplo, nós montamos um setor destinado ao bem-estar dos funcionários, destinado a você ficar lá, se você quer ficar lá um tempo sentado, lendo um livro, nós produzimos livros, uhum. bancos, dentre diversas ações para que a pessoa se sinta bem-estar lá. Isso não é só funcionário, né? Pois é. Fornecedor, o Uhum. cliente, quem estiver na Galp precisa estar bem, feliz. Perfeito, perfeito. Decisões inteligentes que realmente constrói admiração de quem participa. Isso no mundo industrial, quem realmente toma diretrizes que geram bem-estar operacional, realmente o produto final ele vai ser impactado, ele vai ser transformado, ele vai ser bem quisto no mercado. Parabéns pela decisão. Juliano, que, que história, cara. Que história. Eu fico muito feliz, honrado, mais uma vez, de tê-lo agora, nesse momento aqui no nosso podcast, né? Espero vê-lo e recebê-lo novamente aqui o ano que vem para a gente conversar novas histórias e contar todas as vitórias, os cases de negócio alcançado pela Gower. O nosso podcast, eu espero que ele seja também uma pequena via que possa ajudar na divulgação e na multiplicação das transformações industriais no qual você e a sua equipe toda fizeram na Gower, né? Então, cara, parabéns, eu te agradeço muito, nós estamos caminhando agora para o final. Juliano, eu quero aqui, em nome de todo o nosso podcast, aqui do Renan também, da TX Publicidade, agradecê-lo, né, por separar o seu tempo, né, porque fazer gestão de uma empresa tão grande, tão aberta, tão realmente movimentada e impulsionada, a gente sabe que a Gower tem uma movimentação, ela tá viva, ela tá agitada, ela está realmente transformando o ambiente, transformando o produto. Muito legal isso, parabéns. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento mais uma vez, a não somente você, mas a toda a tua família Gower e todos os colaboradores que estão nos assistindo, todo o pessoal da produção, né, RH, compras, vendas, os lojistas que acreditam na Gower. Muito obrigado por assistir aqui, ter esse tempo de qualidade conosco de mesa, né? E a nossa mesa é uma mesa de honra, né? Onde a gente aprendeu a cultura da honra, onde a gente honra quem está em cima de nós, quem está para baixo, quem está do lado. E a gente consegue ter um ambiente bem leve, gostoso, bem produtivo. Assuntos como esse inspiram outras empresas que, de repente, estão começando com uma manufatura diferente e daqui a pouco já estão mais automatizadas, assim como a Gower está hoje, despontando no mercado. Juliano, te dou aqui um minutinho para você, então, deixar uma mensagem para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, porque também vai estar no Spotify, tá? De repente a pessoa tá nos escutando, tá dirigindo de um lugar para outro, um caminhoneiro, enfim, né? Rapaz, vai lá, deixa uma mensagem aí inspirada para quem nos ouve. Te agradeço e nós vamos fechar nas suas palavras. Diga lá, Ju. Eu agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar presente, muito satisfatório. Acredito que daqui a um ano, quando eu voltar, vai ter uma novidade para falar para os ouvintes, Douglas, Sim. está em formatação. Agradeço a minha família,
pelo todo o apoio ao meu trabalho, ao meu dia a dia, pelo amor incondicional à minha pessoa, minha esposa, meus filhos, minhas irmãs, a toda a rede de colaboradores da Galway por acreditar no sonho de construir uma empresa cada vez melhor. É uma satisfação enorme atender os clientes que nós temos hoje e agradeço por toda a confiança em nossos produtos. E se você é fornecedor da Galway, você participa muito dessa história de sucesso. Se você quer ser um fornecedor da Galway, pode nos contatar. Se você quer ser colaborador da Galway, pode nos ligar também, Uhum. mandar WhatsApp. Se você quer me conhecer, pode chegar na Galway também para eu lhe receber. E é uma satisfação enorme, Douglas, fazer parte desse time Galway, porque eu vejo que é um time que tem amor pelo que faz. E eu acredito que essa trajetória de sucesso na Galway ela só vai crescer. Porque quando nós fizemos algo com amor, com foco em Deus, buscando o melhor para nossa família e com foco no nosso trabalho, que são três pilares que eu falo muito dentro da estrutura, o sucesso eu creio que é garantido. Então eu agradeço mais uma vez a todos por toda essa confiança, né, em tudo que nós fizemos, tudo por esse amor, colocar a mão na massa e fazer o melhor. Né? Muito obrigado, Douglas e Renan, pela participação. Eu fico à disposição. E a todos os ouvintes que cada vez quiserem, participem da Gauer, participem do hashtag do Douglas Comanda, que é uma satisfação enorme para mim. Pessoal, vocês têm noção, hoje agora são 23h35, eu estou muito feliz. Estamos aqui, ó. E, ó. Estamos realmente gastando o nosso tempo com qualidade. É isso aí. Juliano, então a gente vai fechar, obrigado. A gente fecha nas suas palavras, mas eu gostaria. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar aqui com o telespectador, muda a tela, coloca aí o Instagram da Gauer, né? Eu quero falar com você, nosso querido telespectador. Aqui na minha mão está a caneca, né? Do Cashtag. Renan, mais uma vez, chega aqui um pertinho aqui para a gente mostrar a nossa caneca. Olha só, rapaz. Bom, como esse programa é gravado, você que comentar aqui embaixo, deixar um comentário, né? A gente vai fazer um sorteio de todas as pessoas que comentarem, estiverem inscrito no canal. Eu quero te enviar essa caneca aí onde você está mandando essa mensagem, tá bom? E a nossa produtora Letícia, ela vai enviar para você essa caneca personalizada. Vamos lá, vamos à tela, né? Olha ali, o Juliano compartilhou conosco a Gauer Indústria, né? Ela tem ali no seu Instagram 86 posts, tem 4.595 seguidores e tem 1.976 pessoas seguindo, né? A empresa, ela trabalha com excelência, inovação e nos móveis, que é realmente o slogan da Gauer, né? Ela tem mais de 30 anos atuando no mercado de reposição. Que história, hein, Juliano? Pode descer, pode descer. E aí você tem ali, então, todas as postagens, pessoal, de produtos, de datas comemorativas, alguns pontos, alguns prêmios logrados pela Gauer. Pessoal, vale super a pena. Juliano, volta a tela para a gente ver o arroba da Gauer. Vai lá, sobe, pode descer. Vamos ver o arroba. Qual é o arroba da Gauer aí? Arroba Gauer Indústria. Pessoal, aproveita que você está nos assistindo. Depois ali, entra no Instagram, segue a Gauer. Segue a Gauer. Conhece os produtos que a Gauer oferece no mercado. Tenho certeza que vai ser realmente para você lojista, para você curioso da área. Você vai ver como que a Gauer decidiu trabalhar com qualidade. Tá bom? Da nossa parte aqui, Juliano, tá? A gente deixa aquele abraço para você aí em Caxias do Sul, a todos os colaboradores da Gauer, os colaboradores da Gauer, os nossos colegas, nossos amigos, tá? A você que chegou hoje aqui, se inscreve, deixa um like, deixa um comentário, tá? Nós estamos começando a hashtag, ela está começando pequenininha para se tornar grande, tá? E você faz parte dessa história. Juliano, grande abraço.
Deus abençoe. Força para todo mundo aí. Sucesso, tá? Renan, obrigado, pessoal da TX. Aqui, de Taubaté. TX Publicidade. São os nossos parceiros com todo o ambiente climatizado, qualidade. É aqui que a gente vai ficar, tá bom? Agradeço a você. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!